Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock de São Paulo, né, e também estudante de psicologia. Eu fiz uma enquete aqui na comunidade, né, do YouTube e também no meu Instagram, segue lá, Luca89FM, e hoje a gente vai falar do ganhador da enquete, um cara que marcou muita gente, né, ali nos anos 90. Hoje, no Cada Caso um Caos, o assunto é o carismático Billy Joy Armstrong, vocal do Green Day. Dando uma geral, vamos lá. O Billy Joy Armstrong nasceu no dia 17 de fevereiro de 1972 na Califórnia. Ele é o caçulinha ali de 6 irmãos. O pai dele era o Andrew Armstrong e a mãe a Ollie Jackson. O pai era esses músicos guigueiros assim de jazz, né, e também motorista de caminhão. Infelizmente, o pai morreu de câncer no esôfago em setembro de 1982. Inclusive, a música Wake Me Up When September Ends é uma homenagem a ele. A mãe do Billy Joy era garçonete, ela curtia muito o trabalho dela, tanto que ela continuou ali por anos, mesmo depois do filho ficar rico, né, e poder bancar toda a família dela. Foi aí, então, que ela descolou o primeiro show, né, nesse emprego que ela tinha, quando a banda ainda chamava Sweet Children. Era um bar que ela trabalhava ali, tinha umas 30 pessoas no dia. Imagina que legal estar nesse show. Bom, o interesse do Armstrong pela música começou desde pequenote. Primeiro pela influência do pai, né? E ele também tinha um professor que botava a maior pilha para ele cantar. Isso quando ele tinha só 5 aninhos, assim, pequenininho de tudo. Bom, depois que o pai dele morreu, a mãe casou com um cara e ele demorou um certo tempo ali para aceitar o figura e a família que veio anexada. Com 10 anos de idade, o Armstrong conheceu o futuro baixista do Green Day, né? O Mike Dirnt. Isso rolou no refeitório da escola e na hora eles ficaram super amigos, assim, muito por conta dos gostos musicais e tal, né? O Mike ficava tocando nota repetida direta, tentando tirar um som e fazer aqueles barulhos tipo dunt, 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 dunt. Aí a galera começou a chamar ele por esse apelido Dunt. Então cada um fala de um jeito. O Billy, nessa época, aí deu um banjo e ensinou o Mike a tocar. Eles ficavam dias tentando tirar as músicas do Van Halen, do Kiss e várias farofas lindas, assim, tipo Motley Crue, Def Leppard, enfim. Nessa idade, ele também ganhou a primeira guitarra, a mãe dele que deu. Ela comprou de um antigo professor do Billy. Ele chamou essa guitarra de Blue e virou um clássico, né? Principalmente por causa do clipe de Basket Case. Ele também usou em vários outros vídeos e shows. Ele curte mesmo, é o xodó dele. Bom, deu para perceber que 10 anos aí foi uma marca, né, uma idade que pegou bastante, porque ele perdeu o pai, ganhou uma guitarra que acompanharia aí para sempre e conheceu seu melhor amigo. Cresceram, foram em vários shows, sonharam e realizaram o maior desejo de ter uma banda de sucesso. Em 86, quando eles tinham só 14 anos, o Green Day estava montado. O primeiro baterista, o Raj Punjab, na época ainda chamada de Sweet Children, né, a banda, depois que virou Green Day, ali no comecinho, o Raj saiu e entrou o Al Sobrante. Só que ele quis sair da banda no começo dos anos 90 para terminar a faculdade. Nessas, ele chamou o professor que topou entrar para a banda. Esse cara é o Tracol. Imagina a cabeça do cara como ficou, né? Ele saiu e a banda explodiu, né? Ele saiu da banda para terminar os estudos e os caras bombaram mundialmente. Hoje, o Sobrante é diretor de fotografia. O legal é que em 2015 eles tocaram juntos alguns sons num show em Ohio, bem da hora. Bom, eles cresceram ao lado aí de bandas como Sublime, Offspring e Rancid. Inclusive, o Billy Joy foi convidado para tocar guitarra no Rancid, mas preferiu apostar no Green Day. Fez bem. Lançaram alguns discos antes do aclamado Duke, em 94, mas foi a partir daí que tudo mudou para sempre. Aliás, deixa aí nos comentários qual disco do Green Day você mais ama, porque cada um pensa diferente. O Duke é meio que um clássico, mas depois vai que vai. Bom, fizeram shows, ganharam muito dinheiro, também muita instabilidade emocional, né? Drogas, rebosteios mil. É muito comum um vocalista, né, de sucesso arrastar, pegar geral, mas esse não é o caso do Billy Joy, não. Pelo contrário, ele é bem conhecido por ser monogâmico, né? Ele é extremamente fiel à esposa, que tá com ele desde o comecinho dos 90. Em 94, eles fizeram uma cerimônia de 5 minutos e no dia seguinte ela informou a todos que estava grávida. Eles têm 2 filhos, né? O Billy é mega paizão do Joseph Joy Armstrong, que nasceu em 95, e do Jacob Danger, que nasceu em 98. Ele disse que termina todas as mensagens de texto para Adrian com as palavras todo o meu amor, né? All My Love, em homenagem à música dos Beatles, né? All My Love, sensacional. Ele é muito fofo, assim, né? Em 96, uma menina de 15 anos mandava cartas a valer para ele. Aí um dia ele ligou para casa dessa fã para agradecer. A menina achou que era trote e desligou na cara.
O Billy Joel ele podia, tipo, ter desencanado, né? E vida que segue, ela não acreditou, era eu, mas beleza. Porém, uma semana depois, chegou na casa dela um pacote com um vídeo, com a mensagem do Billy Joel, com as cartas dela na mão, agradecendo pelo carinho e por ela ser fã da banda. Imagina, hoje em dia, os caras aí, meu, nem olham inbox de Instagram. Imagina, então, gravar um vídeo e enviar por correio. Muito da hora esse Billy Joel, né? Ele é realmente daquela filosofia do do it yourself, assim, total. Infelizmente, tem muito artista aí, né? Que falar até papagaio fala. Os caras falam muito mais do que fazem, mas ele realmente faz. Pra você ter uma noção, em 2005, depois do furacão Katrina, o Joey foi ajudar a reconstrução de várias casas, né, como pedreiro, pelo Habitat for Humanity, que é uma organização que ajudou a reconstruir várias casas. Inclusive, ele arrastou a família inteira para dar um help. O Billy já fez muita coisa legal, né? Foi demais também quando ele regravou o som do Skids, The Saints Are Coming, junto com o Bono. Esse vídeo tem imagens reais aí dessa destruição, né, que foi o Katrina. Depois disso, a amizade dele com o Bono ficou super forte, assim, eles são um amigo mesmo. Ele tem vários best friends, assim, bem conhecidos, né, como o Bono, o Tom Cruise, a Lady Gaga, Courtney Love e por aí vai. A educação musical dele é coisa linda, viu? Tem muito Elvis, muito Beatles, Doors, Ramones, Clash, Operation Ivy, Husker Du. Essa banda merece uma atenção. Eles ficaram famosos com aquele som Could You Be The One, mas tem vários outros. A banda é do final dos anos 70, né? E eles eram demais. Tem um som que chama You're a Soldier. É muito legal. Vá procurar saber. Bom, ele também ouvia muito David Bowie, Social Distortion. Ele pira em Mike Ness. Enfim, o Billy Joel tem muito bom gosto. E com o sucesso, né, também vieram as drogas e ele sofreu muito com isso. Em setembro de 2012 foi o maior dos Auê. Ele ficou mega pistola no palco, xingou geral, quebrou a guitarra. Era um show que estava sendo transmitido online pelo iHeart Festival em Las Vegas. E ele tava pego, loucaço. Ele mesmo falou que já deu vários milhos por causa de bebida, por causa de droga, vive nesse looping de para e volta, volta e para, e falou muito abertamente sobre a dificuldade da abstinência. O vocal do Green Day diz que seus problemas com bebidas e drogas estão conectados com, entre aspas, problemas de ansiedade, segundo ele. Ele também sofre muito de insônia. Sobre a abstinência, ele disse que foi pavoroso. Ele ficava deitado no chão do banheiro, se sentindo péssimo. Ele falou que não percebeu quanto ele estava mal. Disse que foi uma das piores coisas que ele já passou, assim, e que na segunda semana de abstinências, ele sentia, assim, que não pertencia nesse mundo, assim, não era daqui. O Billy disse que a parte mais doente é que ele queria que todos os narcóticos saíssem do corpo dele para poder começar a beber de novo, pensa nisso. E que essa é a insanidade da coisa toda, inventar desculpas e racionalizar. Ele preferiu, entre aspas, se internar dentro de casa. Ficou isolado e contratou uma enfermeira para cuidar dele e garantir que ele não teria convulsões. Segundo ele, seus cachorros ficavam ali fitando ele com cara de quem sabia que ele estava no perrengue. Ele falou que podia ter se internado, mas desse jeito, indoor, ele poderia ficar mais perto das pessoas queridas. A mulher deu super força para ele, ela não bebe, nunca bebeu, aliás, não gosta nem do cheiro. Ele passou um sufoco louco, assim, mas depois ele conseguiu ficar um bom tempo limpo. Recentemente, ele falou que passa por ciclos, né? Onde está completamente saudável, mas depois vem aquele sentimento de que não está se divertindo o suficiente. E ele fecha dizendo aí que existe uma linha tênue, né, entre curtir e celebrar. E às vezes ele ultrapassa essa linha. É uma coisa que ele sempre vai ter que lidar, né, com drogas e álcool. Ele mesmo disse isso. Atualmente, na quarentena, o Billy falou que está maratonando The Office e em entrevista ao site da Kerrang, soltou que já escreveu 6 novas músicas e que pretende gravar em breve. O Billy tinha todas essas melodias na cabeça e escreveu essas músicas desde quando começou a quarentena. Bom, a gente viu aí todo o perrengue, né, do Billy Joel com as drogas. Mário Sérgio Picorelli, nosso querido psicanalista querido, você poderia comentar como é esse momento quando a droga não é usada e é chamado aí de síndrome de abstinência? Manda essa aí, Mário Sérgio Picorelli. Olá, Luque, pessoal, um grande abraço. Hoje nós temos aqui o caso do Billy Joel, o seu sofrimento pela dependência às drogas e o inferno da síndrome de abstinência para se livrar delas. Síndrome é um conjunto de sintomas muito específicos da abstinência às drogas. Em outras palavras, o maior mal-estar do planeta, que ocorre quando a pessoa, uma vez dependente da substância ou psicoativo, interrompe o seu uso. Eu vou dar um exemplo de abstinência pelo tabaco, que não é nada comparado às drogas pesadas, mas o princípio é o mesmo, ou seja, a presença de sintomas terríveis. E eu vou falar de mim mesmo.
Eu fumei durante muitos anos e, como o Billy Joe, eu parava, voltava, porque os efeitos da abstinência sempre foram cruéis comigo. Chegou uma ocasião que eu falei, não, tem que dar um basta nisso. E parei de fumar. Estava no 5º dia sem fumar, caminhando no Parque da Água Branca, quando eu comecei a suar frio e sentir uma náusea horrível. Eu vomitei. Minha cabeça doía demais e pensei que fosse desmaiar. Era como se eu não fosse eu mesmo, e isso era a pior sensação que existia. Me deu um clique, poxa, estou tendo sinais de sintomas de abstinência. Como um zumbi, eu saí andando até um botequim, comprei um maço de cigarros e devo ter fumado uns 3, 4 de uma só vez, até eu começar a sentir eu mesmo. Passado um tempo, eu recebo a visita de uma amiga minha farmacêutica, Elaine, muito querida, que tem o carinhoso apelido de Fina, que foi quando ela me disse que havia um fármaco que auxiliava nos efeitos da abstinência. Ela manipulou o remédio para mim. Sem os efeitos da abstinência, eu consegui finalmente parar de fumar. O que acontece? As drogas produzem sensações de prazer e fazem com que as pessoas se sintam felizes, empolgadas, etc. O problema começa quando o cérebro entende que ele pode diminuir a liberação de neurotransmissores, que são os responsáveis pelas sensações de prazer. Por quê? Porque as drogas estão fazendo esse trabalho para ele. Quando a pessoa interrompe o uso da droga, o cérebro, sem produzir os neurotransmissores, provoca no organismo do sujeito que parou de usar a droga o inferno. Até o organismo se readaptar sem o uso da droga demora um tempo de horror. Por isso, ao contrário do Billy Joe, o dependente da droga deve sempre procurar a ajuda de um profissional de saúde para evitar a dolorosa abstinência. Um beijo para todos. Expect to make music till I die, and when we started making music, we wanted to have the ability to make music for the rest of our lives, and I think, I don't know, I guess what you say, the journey would be the achievement. We're all here for each other, so we're always going to be here for each other. E aí, curtiu? Demais, né? Se você gosta de Billy Joe, sabe uma coisa que é legal de você fazer? Toda segunda-feira tem o No Fun Mondays. Dá uma fuçada aí no YouTube dele, nas redes sociais, que é bem legal. Ele toca uns covers com os filhos, é demais. Falando em filho, ó o Nuno aqui, ó, mandando um beijo pra todo mundo. E obrigado por assistir, por se inscrever, curtir, compartilha aí, faz o que você quiser, tá bom? Obrigada demais. Beijo!